Bom dia, senhores conselheiros. Estamos iniciando nesse momento a reunião do mês de junho de 2021, sessão do dia 22, parte da manhã. Já lemos e aprovamos a ata do mês de maio. Estamos com quórum, vejo que estão todos os conselheiros presentes. E começaremos... Bom, vamos definir a ordem de votação. A ordem de votação será conselheiro Luiz, conselheiro Oswaldo, conselheiro Gustavo, conselheira Fernanda, conselheiro Leonardo e, finalmente, eu votarei. Nessa primeiro item da pauta, teremos o contribuinte Caramuru Alimentos, relatoria do conselheiro Oswaldo, e teremos sustentação oral do doutor Antônio Fernando dos Santos Barros, a quem eu dou boas-vindas. Doutor Fernando está aí? Pelo visto, o patrono não está na sala, não é? Ele acabou de entrar, vou fazer a convocação para ver se ele entra. Tá, ok. Eu também não estou enxergando nem o Hash, nem o Oswaldo. Vocês estão enxergando? Eu estou. Sim, normal. Tá. Então tudo bem. Tem que baixar a qualidade aqui também, não me lembro? Não, aqui... Aguardar um minutinho aí, eu acho que já está aí, né? Doutor Antônio Fernando dos Santos. Bom dia. Eu não está ouvindo ainda, não. Doutor Antônio Fernando? Acho que agora... Doutor Antônio Fernando dos Santos, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo à turma 3401. Estamos iniciando a sessão dessa manhã, justamente com o processo da Caramuru Alimentos. Perfeito. Relatoria do Dr. Oswaldo Castro Neto. Doutor Fernando, o senhor já conhece o rito aqui do CAF? Sim, conheço. O relator vai ler aí o relatório. Na sequência, o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. Perfeito. Passo a palavra ao relator. Bom, trata-se de embargos de declaração contra a decisão exarada por esta turma de relatoria do conselheiro Rosaldo Trevisan, assim emendada. Cito. Intimada, a embargante opôs declaratórios, apontando omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa e obscuridade quanto ao aproveitamento de créditos básicos relativos às despesas com armazenagens e fretes sobre vendas, considerados como extemporâneos, sendo que a presidência desta turma acolheu apenas a primeira das teses. Isto porque a referida preliminar foi arguída desde a manifestação de conformidade, tendo sido apreciada pela decisão de primeira instância e reiterada no subitem 211 do recurso voluntário de folhas 337 e 386, não constando a apreciação pela decisão embargada ao relatório. Tá? Basicamente, ele embarga apontando omissão no acórdão do Trevisan sobre nulidade e sobre despesas com armazenagens e frete sobre vendas, e foi acolhido, neste caso, no 2014-85, apenas sobre o tema nulidade. É o relatório.
Posso iniciar a sustentação, senhor presidente? É que o presidente está sem áudio, mas eu acho que ele indicou que sim. Não. Desculpa. Doutor Antônio, o senhor pode iniciar a sua sustentação oral. Perfeito. Senhor presidente, senhores conselheiros, minha sustentação é breve e basicamente vai para a segunda questão, o segundo tema. Primeiro é a questão da omissão, que realmente essa matéria relativa à nulidade, ela não foi apreciada no acórdão, né, do CARF, embora tenha, como bem evidenciou o nobre relator, ela tenha sido arguída tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário. O segundo tema, e esse é o que eu gostaria também brevemente de chamar a atenção, é com relação aos créditos extemporâneos. A fiscalização, ao realizar o trabalho de auditoria dos créditos, ela quantificou todos os itens que foram glosados ou os créditos que foram deferidos. Com relação aos créditos extemporâneos, isso foi devidamente quantificado. A glosa dos créditos se deu exclusivamente pelo fato da fiscalização ter entendido que o crédito extemporâneo não poderia ter sido aproveitado. Não argumentou qualquer outra razão que pudesse manter a glosa desses créditos. Ao se pronunciar sobre essa matéria, o CARF basicamente disse o seguinte: olha, diante do exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para considerar possível a apropriação extemporânea de crédito das contribuições sociais, observados os demais requisitos legais para seu creditamento. Então, o temor da recorrente com relação a essa matéria é que isso, quer dizer, quando o CARF diz, olha, faculto a Receita a observar os demais requisitos legais, que ela autorize, que ela, como bem, que ela dê um cheque em branco para que a administração possa fazer um novo despacho decisório sem observar o disposto no parágrafo 5º do artigo 74 da 9430. Quer dizer, ela pode fazer, mesmo depois de transcorridos 5 anos, fazer um novo relatório fiscal e indicar uma outra causa para que esse crédito, esses créditos sejam novamente denegados. Então, entendemos que aí, a decisão, da forma em que posta, seria um tanto temerária, pois dá à fiscalização a oportunidade de fazer uma nova análise de crédito e manter esses que foram glosados inicialmente só pelo fato de serem extemporâneos, manter a glosa por outra razão, que não foi observada à época do despacho originário. Ou seja, depois de 5 anos, de 8 anos, a fiscalização pode fazer um novo relatório de auditoria, burlando a regra esculpida lá no parágrafo 5º do artigo 74, e glosar novamente esses créditos por outra razão. Então, esse é o tópico que realmente a defesa gostaria de chamar a atenção. E é basicamente essas as considerações da sustentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio. Doutor Oswaldo, pode prosseguir na... Bom, eu copiei a decisão do despacho de admissibilidade de embargos como razões de decidir para rejeitar tal qual o presidente à época fez. Por quê? Justamente pela questão que o doutor Antônio muito bem colocou em sustentação oral. A questão foi enfrentada pela turma, acontece que foi enfrentada de um jeito que talvez o contribuinte não ficou satisfeito, justamente porque pode ser que crie uma nova lide lá embaixo. Mas isso não infelizmente, não cabe embargos por esse tipo de omissão. Aí tem um recurso próprio, tem que aventar eventual nulidade de decisão para quem de direito que não somos nós. Dito isso, e analisando agora especificamente a questão da nulidade. Item 2.2.
A embargante manifestação de inconformidade e, posteriormente, involuntário, aventa nulidade do despacho decisório, pois, como se verifica dos autos, o despacho decisório que indeferiu os pleitos da recorrente não possui qualquer fundamentação, remetendo as razões de decidir ao relatório de fiscalização apostado às folhas tais, o qual, por sua vez, além de confuso e de difícil compreensão, possui motivação genérica, englobando, inclusive, matérias não afetas ao presente pedido de ressarcimento. Pois bem, o despacho decisório da DRF Goiás, que indeferiu parcialmente o pedido de crédito da embargante, utilizou como fundamento o relatório fiscal que descreve que aquisições de pessoas físicas com base em notas fiscais sem indicação de CNPJ, sem número de nota fiscal, não geram direito a crédito e contribuições, os fretes em estabelecimento fiscalizado não se amoldam às hipóteses legais de bens e serviços utilizados como insumos, parte das despesas com armazenagem não foram demonstradas, não é possível acreditamento de despesas com armazenagem de períodos de apuração anteriores ao pedido de crédito, caso se conceda o crédito contemporâneo, deve ser excluída a parcela de crédito prescrita, a diferença entre o valor de energia elétrica descrita em nota fiscal e da CON em janeiro de 2011 deve ser regulosada, parte dos bens declarados como insumos para embargantes são sujeitos à depreciação, conforme o artigo 47b da lei tal, combinado com o artigo 8º da lei 10.925, o contribuinte não faz uso a crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de sebo destinado à produção de biodiesel, o estorno de crédito presumido relativo à venda pela fiscalizadora no mercado interno de farelo de girassol com suspensão das contribuições fez necessária por força do artigo tal, conforme verificado através do batimento da conta de fevereiro de 2011 e a DCTF respectiva, há um débito de PIS não declarado nessa última no valor de 1 milhão e tal. E assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta com minúcias os motivos do parcial deferimento e o faz acompanhado de planilhas que descrevem, item a item, o valor dos créditos. Intimada, a embargante defendeu-se de todos os fundamentos da fiscalização, não por outro motivo, aliás, teve seu recurso parcialmente provido por esta turma. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado pelo acordo embargado, não há qualquer discernimento de defesa no presente caso. A embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve todos os seus argumentos conhecidos pela fiscalização e agora por esta casa. Predisposto, admite por conta tempestiva e conheço em parte dos embargos, para sanar a omissão acerca da nulidade, não é em parte, conheço dos embargos, que já tinha sido admitido em parte, para sanar a omissão acerca da nulidade do despacho decisório, mantendo no mais integralmente a decisão desta turma como voto. Quer dizer, está conhecendo, mas negando, rejeitando os embargos. Eu estou conhecendo, na verdade, os embargos servem para sanar a omissão, e realmente tinha uma omissão. Então, eu estou conhecendo e só não estou dando efeitos infringentes aos embargos. Tá? Porque realmente havia uma omissão, que era sobre o tema da nulidade. Eu estou sanando a omissão, então os embargos estão servindo justamente para aquilo que eles servem, para sanar a omissão. O que não está servindo para é conceder efeitos infringentes ao julgado. Então, admite por conta tempestivo com esses embargos, eu não sei como colocar isso exatamente, mas o conselheiro Leonardo, ele sempre sabe dessas coisas de desembargos. Conhece e rejeita. Na verdade, ele admite e acolhe, mas sem efeitos infringentes, né? Isso. Bom, tem... Os outros da Caramburu, eu não sei se o patrono vai fazer nova sustentação oral, porque esse 2014, este 2014-85, como diz aí no próprio voto, ele é igual ao 2014-20. Eu acho que a gente podia julgar esse, e aí a gente vê se o patrono vai fazer a sustentação, ou senão a gente já aplica, não? A gente já julgou o 2014-85 e o 2014-20. A gente já está julgado os dois. Que não foi proclamado o resultado, isso que eu quis dizer. A gente não abriu para votação e não proclamou. Não tem nenhuma discussão nesse processo, então, no 85, aí, o que termina com 85, está tudo ok? Então, tá, vamos proclamar esse resultado, ver se conheço dos embargos, a turma
conhece dos embargos e acolhe, mas sem efeitos infringentes. Pode ser isso? Eu só sugeriria colocar a admissão, né, ao invés do conhecimento, e o acolhimento sem efeitos infringentes no resultado. Acho que é interessante até para ficar claro que não teve nenhuma alteração dispositiva, né? Isso. Então, a turma admite os embargos e os acolhe sem efeitos infringentes. Tá, ok? Isso no processo do item número 1 e número 2 também. É o 2, não é? O 2 é o repetitivo. Ó, o 1 é meu. O 2 é repetitivo, é do próprio presidente. Aí volta a ser meu. Deixa eu ver aqui. Eu tenho eles aqui. É no 1. Essa decisão vai do 1 até o 17. Isso. Perfeito. 1 até o 17. 17, bolinha fechada, como diz o Trevisan, já que estamos falando do acordo do Trevisan. E esse próximo agora é o 17 em si. É o que você está julgando também. O 17, o 2014-20 é igual ao 2014-85, igualzinho. Perfeito. Certo. Então, nós vamos agora para o 18. O 18, ele é um pouco diferente. É por isso que eu vou ler aqui o relatório. Eu não sei se o patrono vai fazer nova sustentação oral, tá? Por quê? Porque além da questão da nulidade, ele foi admitido por mais alguns temas, tá? Vamos lá. Trata-se de embargos de declaração contra a decisão exarada por essa turma de relatoria do conselheiro Rosaldo Trevisan, assim emendada. Cito. Intimada, a embargante opôs declaratórios, apontou omissão contra a preliminar de procedimento de defesa e obscuridade quanto ao aproveitamento de crédito presumido decorrente da aquisição de soja para a produção de farelo e de venda de farelo de soja, sendo que os embargos foram admitidos em ambas as teses. É o relatório. Doutor Antônio? Pois não. Senhor presidente, com relação a esse, a defesa não vai fazer sustentação oral. Ok. Só vai acompanhar o julgamento. Obrigado. Doutor Oswaldo, o senhor pode continuar. Então, vamos lá. De novo, eu copio como razões de decidir o despacho da presidência para a admissão dos embargos e admito as 3 matérias, tanto da nulidade quanto do crédito presumido decorrente de aquisição de soja para a produção de farelo e de venda de farelo de soja, tá? Quem tiver curiosidade, tá aí a leitura. O item 2.2, nós acabamos de julgar no outro processo, que é o da nulidade, tá? É o tema da nulidade que nós já votamos e que não há nulidade nenhuma. Então, nós vamos ao item 2.3. A fiscalização glosou os créditos, estornos de crédito presumido decorrentes de venda com suspensão de PIS e COFINS no mercado interno de farelo de soja realizados de janeiro a maio de 2011. Isso porque a Lei 12.431 de 2011 entrou em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 55, o que implica a desconsideração da justificativa do contribuinte. Em contraponto, é uma tese bastante interessante, a embargante alega que, não obstante a possibilidade de concessão do crédito em lista tenha sido criada pela Lei 12.431 de 2011, a norma integrou-se à Lei 12.350 de 2010, passando a viger, portanto, desde a data da publicação desta última norma, ou seja, é uma norma posterior que se, aspas, integrou a uma norma anterior e, por isso, segundo o contribuinte, passou a ter vigência desde a norma anterior. Justamente por esse motivo, dispõe o artigo 22 da Instituição Normativa RFD tal, pela produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011. A DRJ afastou o argumento da embargante, porquanto tenho claro que o princípio da irretroatividade da lei é a regra. A norma destina-se a ser aplicada, em regra, aos casos presentes e futuros.
Contudo, não tenho dúvida de que há leis que se aplicam a fatos pretéritos, mas, no caso em tela, uma vez que o artigo 55 da Lei 12.431 de 2011 estabeleceu a sua vigência, não há que se falar em retroatividade. O caput do artigo 55 da Lei 12.350 de 2010 estabeleceu nova hipótese de crédito presumido de PIS e de COFINS para o agronegócio exportador para uma série de aquisições. Na contramão, vedou no inciso 2º do parágrafo 5º do mesmo artigo o aproveitamento de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às políticas desse artigo. Posteriormente, a Lei 12.341 de 2011 fixou ressalva à proibição acima, nomeadamente em relação às receitas auferidas com venda dos produtos com a da ICM. Entretanto, sem prejuízo da criatividade da embargante, a Lei 12.341 de 2011 entrou em vigor na data de sua publicação, 24 de junho de 2011. E o artigo 106 do CPN deixa absolutamente claras as hipóteses de retroatividade na norma, e dentre elas não se encontra o caso ilícito, o que torna de vigor a glosa. Prossigo. A fiscalização glosa os créditos presumidos na aquisição de soja para a produção de biodiesel. Isso porque a Lei 10.925 de 2004 limita a concessão de crédito presumido à aquisição de soja destinada à alimentação de humano ou animal. Ademais, o crédito presumido descrito na Lei 12.546 de 2010 nunca teve eficácia, uma vez que revogado pela Lei 12.865 de 2013, sem ser regulamentado pelo órgão de fiscalização. A embargante destaca em seu arrazoado que toda a soja por si adquirida foi destinada à alimentação humana ou animal, sendo que o óleo é mero resíduo da produção da soja. E, de todo modo, o artigo 47b da Lei 12.546 de 2011 permitiu a concessão de crédito presumido à aquisição de soja para a produção de biodiesel. Ao final, assevera que o ordenamento jurídico não permite o rateio entre aquisições para a produção de óleo e aquisições para a produção do farelo de soja, tal qual feito pela fiscalização. O artigo 47 da Lei 12.546 de 2011 criou mais outra hipótese de concessão de crédito presumido das contribuições na aquisição de soja para a produção de biodiesel. O parágrafo 6º do mesmo artigo fixava como data do início da vigência do regime de crédito presumido a sua regulamentação pela Receita Federal, ou seja, a lei foi criado o crédito presumido, mas isso, olha, a vigência fica obstada até a regulamentação pela Receita Federal. Regulamentação essa que jamais veio à luta. A Lei 12.865 de 2013 revogou a hipótese de concessão de crédito presumido em lista. Porém, a Lei 12.995 de 2014 autorizou a apuração de crédito presumido, instituído pelo artigo 47, que é justamente o que nós estamos tratando, em relação a operações ocorridas durante o período de sua vigência. Ou seja, entre a lei, até a Lei 12.865 de 2013. Desta forma, entre 14 de dezembro de 2011, data da publicação da Lei 12.546, e 9 de outubro de 2013, foi possível a concessão de crédito presumido para aquisição de soja para a produção de biodiesel. Assim, independentemente de o óleo de soja ser mero resíduo da produção de farelo, fato que deveria ser provado pela embargante, diga-se, é certo que a embargante goza de direito ao crédito presumido dessas aquisições, qualquer que seja o seu destino, o que nos leva à reversão da glosa. Para o período posterior a 14 de dezembro de 2011, o artigo 9º, inciso 3 da Lei 10.925 de 2004, concede suspensão das contribuições nas vendas de insumos à pessoa jurídica para a produção das mercadorias referidas no caput do artigo 8º. O artigo 8º da mesma norma concede o crédito presumido das contribuições na aquisição de insumos para a produção de mercadorias destinadas à alimentação humana-animal. Como resultado da simples equação jurídica, temos que a suspensão das contribuições para a venda de insumos destinados à alimentação humana ou animal, somente. Como bem destaca o artigo 4º, inciso 3 da IN-SRF 660 de 2006. Com isso se quer dizer que a venda de insumos por pessoa jurídica para a produção de produto intermediário ou de outros insumos para a produção de biodiesel não goza da suspensão das contribuições. É receita sujeita à incidência plena das mesmas.
Ora, e não havendo suspensão das contribuições, a embargante, em contraponto, não fazia jus ao crédito presumido, e sim ao crédito básico, nos termos do artigo 3º, inciso 2, da Lei 10.833, idem a Lei 10.637. Aparentemente, não houve recolhimento das contribuições dos insumos adquiridos pela embargante, fato que poderia levar ao lançamento contra os vendedores das mercadorias e glosa do crédito ante ajuste para não recolhimento. Contudo, nesse âmbito, é impossível a alteração dos fundamentos da glosa, que é para glosar integralmente o crédito, que é para reconhecer o direito ao crédito básico. Assim, tendo em vista das balizas assim expostas, para o período anterior a 14 de dezembro de 2011, de rigor a concessão do crédito básico na aquisição de soja de pessoas jurídicas para a fabricação de biodiesel, limitado, entretanto, ao valor pleiteado pela embargante, que foi a mesma solução que nós fizemos no caso da Bunge, para a mesma aquisição, para mesmo tudo, exatamente no mês passado. Pelo exposto, admito por quanto tempestivo e conheço dos embargos para sanar a omissão acerca de 1. Nulidade do espaço decisório. 2. Da tese acerca da possibilidade de concessão de crédito presumido. E 3. Da tese acerca da aquisição de soja para a produção de biodiesel. E, em consequência desse último item, aí sim, concedendo efeitos infringentes, para reverter a glosa, concedendo o crédito presumido das contribuições entre 14 de dezembro de 2011 e 9 de outubro de 2013, e anteriormente a 14 de dezembro de 2011, reverter a glosa das mesmas aquisições, limitado ao montante pleiteado pela embargante, concedendo efeitos infringentes aos embargos, mantendo no mais integralmente a decisão dessa turma como voto. Ok. Tem alguma discussão, algum comentário? Senhor presidente. Então, sim. Então, eu queria fazer uma pergunta para o conselheiro relator, conselheiro Oswaldo. Só para aclarar aqui a tese, no final das contas, né, no período em que o artigo 47 estava em vigor, a gente está concedendo o crédito, né, ou melhor, o voto do relator concede o crédito por conta da disposição inserida ali pela Lei 12.995, na 47B, e o que não ficou claro para mim é o período posterior, se o conselheiro relator puder aclarar. Não tem posterior, conselheiro Gustavo. O período que ele pede créditos é só anterior a... Então. É por isso que eu só falo do anterior a 2011. Eu tive a impressão, porque você estava lendo, mas ao mesmo tempo eu tentei entender aqui essa questão da cronologia aqui das alterações legislativas e devo ter deixado passar. Eu tive a impressão de ter tido um período posterior, e era em relação a esse período posterior que eu queria entender a fundamentação do reconhecimento do crédito. Não, realmente não tem período, só o período anterior mesmo, é só de 2013 e o período anterior a 2011. Uhum. Certo. Muito bem, então, nós podemos partir para o voto, sem problemas. Todos estão de acordo com o voto do relator? Então, vou proclamar o resultado. Acordam os conselheiros da turma em admitir os embargos para sanar a omissão acerca de... Aí tem 3 itens, não é, conselheiro Oswaldo? Nulidade do despacho decisório, tese acerca da possibilidade de concessão de crédito presumido na venda de farelo de soja, e o terceiro é a tese acerca da possibilidade de concessão de crédito presumido na aquisição de soja para a produção de biodiesel. Agora, em consequência, neste último, aí você faz uma referência aqui nesse último, que é justamente essa questão das datas aí que o conselheiro... Nesse último ponto, por conta de reconhecer a omissão, eu estou concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração nesses termos que estão aqui. Sim. Só em relação aos embargos... Ele tem efeitos infringentes em relação a esse último ponto apenas. Então,
Então, 1, 2, 3 itens da tese acerca da possibilidade de concessão do crédito presumido na aquisição de soja para a produção de biodiesel e, em consequência, neste último item, reverter a glosa. Perfeito. Reverter a glosa concedendo crédito presumido das contribuições entre essas duas datas, 14 de dezembro de 2011 e 9 de outubro de 2013. E, anteriormente, a 14 de dezembro de 2011, reverter a glosa nas mesmas aquisições, limitado ao montante pleiteado pela embargante. Então, senhor presidente, a concessão de efeito infringente é apenas em relação a esse último item aí. Certo, senhor presidente. Então, só para eu entender, antes de você proclamar o resultado, os embargos estão sendo conhecidos na integralidade. Em relação à omissão da nulidade, fica valendo o que fora decidido no processo anterior. Em relação à obscuridade do crédito presumido na venda do farelo de soja, ela também não foi acolhida, né? Vamos assim dizer. Em relação à obscuridade aqui, em relação ao crédito presumido na aquisição de soja para a produção de biodiesel, aí sim foi acolhida, inclusive com efeitos infringentes. Seria isso? Na verdade, conselheiro Gustavo, nos 3 temas foram acolhidos os embargos. Sim, desculpa. Só que só em um deles eu concedi efeitos. Os outros é tudo. Sim, perfeito. Tudo sem efeitos. Assim que eu concluí aqui, eu refleti melhor sobre o que eu tinha dito. É isso, exatamente isso. Então, tá ok. Acordo os conselheiros da turma em admitir os embargos para sanar a omissão acerca da nulidade da tese acerca da possibilidade de concessão na aquisição de soja e esse último, que é a tese acerca da possibilidade de concessão de crédito presumido na aquisição de soja para a produção de biodiesel. E nesse último nós temos efeitos infringentes. Eu copiei aqui direitinho todas essas datas aqui que o conselheiro Oswaldo já colocou na proclamação aqui da minha anotação para a ata. Ok? Então, votamos esses 3 processos. Doutor Antônio? Pois não, ciente do resultado do julgamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores conselheiros. Boa tarde, bom trabalho a todos. Eu que agradeço, doutor Antônio. Obrigado. Bom trabalho aí para o senhor também. Bom, vamos, então, antecipar essa pauta da manhã, então estaríamos encerrando, né? Vamos antecipar agora alguns processos do período da tarde. Processo 68, conselheiro doutor Leonardo. Pois não, presidente. Esse daqui é um retorno de diligência da empresa Halliburton. Esse julgamento desse caso, se vocês me permitirem ir direto ao voto, eu acho que ele vai ficar bem claro. É um caso bastante tranquilo, é um caso sobre um recurso voluntário e recurso de ofício, interpostos há bastante tempo e que foram julgados na minha primeira sessão aqui como conselheiro do CARF em 2015, e foi sob a relatoria do conselheiro Eloy Eros, né? Nesse caso, naquela oportunidade, em dezembro de 2015, a turma decidiu converter o julgamento em diligência por maioria. Teve, inclusive, uma declaração de voto do conselheiro Robson, porque, de fato, o conselheiro Eloy, ele acaba trazendo algumas convicções dele, particulares, a respeito do caso, já na resolução. A resolução, ela não vincula, evidentemente, os colegiados posteriores, ela não pode conter nela nenhuma parte dispositiva acerca da decisão, além da decisão sobre a própria diligência, mas o fato é que, na unidade, nós temos a seguinte resposta, de que, apesar da diligência, a unidade concorda com a decisão recorrida, e logo, todos os itens, todos os quesitos que foram formulados estariam prejudicados. Então, minha proposta aqui é no sentido de refazer a diligência, né? Então, eu trago aqui a transcrição da resolução e também a transcrição da informação fiscal no relatório, né?
E eu simplesmente escrevo aqui que, na página 11, dessa forma, os quesitos da resolução sobre vergasta pela unidade não foram respondidos, tendo sido considerados prejudicados em virtude da adoção de premissa de que a decisão recorrida está correta em desprestígio ao decreto 7235. É possível que a decisão em apreço seja integralmente mantida, é possível que ela esteja certa, né? E é possível que a apreciação das respostas à dúvida do colegiado conduzam à conclusão pela improcedência do pleito da contribuinte e à manutenção integral da decisão de primeira instância. Acresce-se a tal racional que os fundamentos da resolução não vinculam a turma posterior e tampouco nela deve constar qualquer parte dispositiva além da própria diligência. Contudo, a decisão deve ser proferida por meio de acórdão, sendo necessário para o colegiado que sejam respondidas as questões por ele formuladas. É possível ao colegiado seguinte entender pela desnecessidade da diligência formulada, ou mesmo discordar dos fundamentos da resolução formulada, mas não cabe à unidade, mais de meia década depois da determinação da diligência, responder no sentido de que a decisão recorrida deve ser mantida, entendendo como prejudicados, em virtude de seu entendimento monocrático, os quesitos formulados pelo colegiado que pendem de resposta. Eu trago aqui, então, a transcrição dos quesitos formulados e eu acresço, né, na parte dispositiva do meu voto, para converter novamente o julgamento de diligência para determinar o retorno, para que se proceda não apenas a resposta, né, bem como para que se emita a opinião conclusiva, e não há problema algum na unidade emitir a sua opinião a respeito do caso, desde que responda aos quesitos formulados, mediante relatório circunstanciado, para as considerações que julgarem necessárias, oportunizando 30 dias para a manifestação da contribuinte. É como voto, presidente. Tem algum pedido de esclarecimento aí? Então, mais uma vez eu tenho. Bem, eu queria fazer uma consideração, e aí talvez seja o caso até de provocar o conselheiro relator sobre a questão, que é o seguinte. Primeiro, a premissa aqui é que eu concordo 100% com o conselheiro relator, no sentido de que houve aí uma extrapolação aí por parte da unidade local, né? Entendo que ela possa emitir o seu juízo aí a respeito do que está se propondo, mas certamente ela extrapolou o que fora determinado aqui pelo colegiado, né, na ocasião. Mas penso eu que talvez seja o caso, se os demais membros não se opuserem, a gente reformular um dos quesitos dessa diligência, porque tem um aspecto ali que eu acho que realmente talvez tenha sido isso que provocou essa reação por parte da unidade local, que é o quesito 3, né? Ou melhor, o 3 e o 4. Do 2 ao 4. Porque, se eu não me engano, nesse processo aqui, foi lançado, né? Esse processo decorre de um lançamento de uma apuração de diferenças entre a DCTF e o DACOM, né? Que, enfim, o contribuinte traz os questionamentos dele, ou melhor, as alegações dele, que vão ser apreciadas aqui no colegiado, mas ele também traz aqui uma informação que, a gente está aqui em diligência, naturalmente a gente não vai decidir isso nesse momento, mas eu acho que é uma coisa que é manifestamente contra a lei, que ele vem dizendo aqui que algumas das diferenças decorrem de pagamentos indevidos de períodos anteriores, que ele pode realmente ter direito a esse crédito, mas que foram à margem, né, do que dispõe a legislação, simplesmente utilizados e excluídos de períodos posteriores. Então, o que acontece? Não há decompra para o período, e eu não estou aqui me apegando a quesitos formais. Eu até reconheço que em algumas situações o direito material, a existência de um direito creditório, ele deve se sobressair em relação aos aspectos formais estabelecidos pela legislação. Mas eu penso aqui que há um excesso do contribuinte em simplesmente excluir da base de cálculo, à margem do conhecimento da fiscalização, um valor do débito que ele, a princípio, reconhece que tem, mas ele exclui, ele não oferece para recolhimento, porque ele reconhece que tem crédito de períodos anteriores de outros tributos, sem que isso seja informado em DCTF.
DACOM ou mesmo via declaração de compensação. Então, o que o contribuinte acaba tentando fazer nesse processo é transformar um auto de infração em um auto de infração misto, em que se avalia também um direito creditório que ele julga ter, decorrente de outros tributos. Enfim, então, nesse ponto é que eu tenho as minhas ressalvas em relação aos quesitos da diligência. Certo, mas o conselheiro Gustavo, o item 2, 3 e 4, que você proporia uma reformulação, seria o quê? Porque tem 3 aí, tem 2 apurar e 1 informar, né? Isso. Então, na verdade, eu creio que talvez, enfim, se o que eu estou propondo seja referendado pelo colegiado, talvez a gente tenha que construir isso em conjunto. Mas, tá. Mas eu pensei que você já tinha uma ideia de o que seria, porque você disse que tem alguma coisa aí que está chocando a delegacia para mim, de origem. sinceramente, esses pontos eles não precisam estar, porque é claro, o que está ali na diligência não vai vincular o colegiado no futuro. Mas eu pergunto, em que medida é interessante saber que esse contribuinte tem crédito de pagamento indevido, ou seja lá qual for a natureza do crédito, nesse caso aqui é um crédito decorrente de decisão judicial, se ele pretende utilizar esse crédito para pagar um tributo qualquer, que é o tributo que a gente está jogando aqui, sem que isso tenha sido informado sequer para a fiscalização, para a administração tributária. A administração tributária só soube que ele estava informando na DCTF valores a menor após o início do procedimento fiscal. Olha a situação, o contribuinte, ele tem uma diferença entre a DACOM e a DCTF, e na hora do esclarecimento, quando é instado a esclarecer, o contribuinte diz, não, na verdade é porque eu tenho créditos de pagamento indevido ou decorrente de decisão judicial, de períodos pregressos. Então, fica faltando uma declaração de compensação, fica faltando pelo menos um informe na DCTF, qualquer tipo de coisa que dê legitimidade à utilização desse crédito. Então, reitero que eu não estou com apego à formalidade. Não estou com apego à formalidade. Mas acho que, especificamente nesse ponto, o contribuinte se excede. Porque, após o início do procedimento fiscal, se eu não me engano, eu acho que isso só foi levantado na impugnação. Se o conselheiro Leonardo puder me corrigir, eu agradeço. Somente na impugnação, ele vem afirmando que essas diferenças são decorrentes de crédito que ele julga ter, mas que a administração nunca teve conhecimento. Esses créditos não são informados em lugar nenhum. É um crédito que ele apura à margem das obrigações fiscais e contábeis que ele tem. Então, eu acho que o contribuinte se excede nisso. É claro, o colegiado vai julgar no futuro, mas já vendo esse excesso, eu não vejo por que isso constar na diligência. Esse é o meu ponto. Então, pelo que eu entendi, o conselheiro Oswaldo quer a palavra. É assim. Então, doutor Oswaldo. Eu não sei se o conselheiro Leonardo pretende mudar ou não, mas eu acompanho integralmente o que está no voto do conselheiro Leonardo e explico por quê. Porque a diligência é conhecida no processo civil como a instrução de segundo grau. Ou seja, surgiu uma dúvida de julgamento sobre uma tese, sem entrar em mérito da tese se tem razão ou não, mas surgiu uma dúvida no colegiado à época, e essa dúvida embora possa ser válida ou não, tanto a tese quanto materialmente, mas essa dúvida foi justamente o que se pretendeu ver sanada. Não cabe em matéria de diligência, embora evidentemente a gente tem que deixar, em tudo que a gente faz, a gente coloca a nossa marca, né? Embora tudo que nós façamos colocamos nossa marca, mas não cabe um pedido de diligência a gente se debruçar sobre validade ou certeza de tese do contribuinte. E para nós chegarmos à conclusão que o conselheiro Gustavo chegou muito bem, e que pode ser a conclusão que vai ser dessa turma quando retornar à diligência, nós precisamos nos manifestar sobre 2 pontos. Primeiro, sobre a tese de direito, sobre se o contribuinte pode ou não fazer isso. E segundo, sobre as provas, sobre os fatos, nesse caso, modificativos do lançamento. Ambos os casos são matérias de mérito. Em ambos os casos é o que nós evitamos fazer
em diligência. É por isso que eu acompanho, já que se trata de uma dúvida, tudo bem, a unidade de origem não gostou, eu não gosto de tanta coisa, a unidade de origem não gostou, mas faz, a hora que voltar, quem é competente para decidir, que somos nós, vamos decidir se sim, se não, se muito pelo contrário. Presidente, eu tenho muito cuidado nesse caso de diligência, né, porque, principalmente quando eles retornam, porque eu concordo integralmente com o que disse o conselheiro Gustavo. O conselheiro Eloy, ele tinha uma visão bastante garantista, né, uma visão que iria além do contraditório muitas vezes. É muito interessante o posicionamento dele. Eu acredito que uma resposta a esse quesito realmente não vai ter uma implicação sobre o meu juízo de valor nesse caso em especial, mas a diligência, como disse o conselheiro Oswaldo, é a dúvida do julgador. Então, pode não ser a minha dúvida, mas foi a dúvida do colegiado naquele momento, né? Então, eventualmente, quando retornar, pode ser que seja útil para um colegiado posterior, né? Então, por isso mesmo eu mantive, mas eu concordo com os dois. Não, olha, eu quero deixar claro aqui que essas considerações foram ótimas, né, tanto do conselheiro Leonardo quanto do conselheiro Oswaldo, e endosso 100% dessas opiniões. Eu só quis provocá-las porque, embora, né, não estejamos aqui nesse momento antecipando nenhum juízo de valor a respeito das teses, né, e do direito discutido nos autos, eu visualizei um excesso, né, e dentro desse excesso eu me questionei acerca da utilidade dessas informações, mas é claro, creio que o conselheiro Oswaldo arrematou bem quando disse que, ou o conselheiro Leonardo, não me lembro agora, quando disse que talvez a próxima composição do colegiado pense diferente. Então, eu não me oponho a votar dessa forma, mas faço questão de reiterar esse ponto aqui, né? Tá ok. Eu só faço a seguinte consideração. Ainda que seja por efeito pedagógico, né? Porque a diligência não deveria ter voltado assim, né? Sim, é verdade. Aí nós temos um problema, e eu estou vendo que é da DRJ quinta turma mesmo. Agora é o seguinte, um pedido de diligência, eu também tenho como princípio o seguinte: diligência é uma dúvida do julgamento. A diligência não é para sanar falta de zelo do contribuinte ou mesmo da fazenda com relação aos seus suas próprias funções. Então, é uma dúvida do julgamento. O que me parece que estava na linha do que o conselheiro Gustavo estava falando é se não haveria a juízo do julgamento. E agora o juízo do julgamento é dessa turma, dessa que está aqui, que está vendo essa diligência. Se aqueles itens continuam sendo necessários a juízo dessa turma. Esse que era o ponto. Mas eu também, uma vez que já tem vamos dizer assim, um consenso formando na turma, e que é muito importante que a primeira instância entenda as dificuldades do CARF, e também nós entendemos a dificuldade dele, apenas se ele estivesse trazendo aqui, não sei se foi isso, trazendo aqui uma dificuldade real para executar aquele item da diligência, falar: olha, isso aqui eu não tenho como trazer para você, eu gostaria de trazer, mas não tenho. Aí nós podemos tentar reformular, porque que tal trazer tal outra coisa? Mas parece que não é isso. Parece que foi alguma, vamos dizer assim, um mal-entendido aí com a quinta turma, que não quis resolver esse problema. Vamos, então, votar nesse sentido, né? Parece que houve um consenso. Sim, eu, na verdade, particularmente, considerando que, nesse momento, não sei qual é a opinião dos demais membros, esses itens, para mim, eles não se mostram necessários, né? Considerando, primeiro porque não há dúvida ali, né? A questão é quanto que existe desses pagamentos, talvez seja esse o ponto aqui, né? Mas como no direito de fundo aí,
para mim eu não vejo dúvida nas teses, eu ainda entendo como desnecessários os itens 2 a 4 do voto da diligência proposta no passado. Mas não me oponho a deixar do jeito que está, ainda que seja até por uma questão aqui de respeito ao processo, né? Já que essa diligência não foi determinada e, de certa forma, é até uma deferência ao colegiado anterior, né? Porque o colegiado anterior determinou essa diligência, claramente ela não foi cumprida, então talvez seja o caso da gente reiterar, ainda que seja nesse sentido. Obrigado, conselheiro Gustavo. Obrigado, conselheiro Leonardo. Então, vamos proclamar o resultado. Cadê minha pauta anotada até aqui? Então, nós estamos no item 68. Item 68. Vamos lá. Acordam os conselheiros da turma com relação ao item 68 da pauta, processo 12897-000-280-2009-34, da recorrente Halliburton Serviços, converter o processo em diligência, reiterando os quesitos da diligência anterior, determinada na resolução CAF 3401-000-900, bem como para que emita opinião conclusiva mediante relatório circunstanciado com as considerações que julgar necessárias e pertinentes ao caso. Eu acho que eu vou proclamar assim: converter o processo em diligência nos termos do voto do relator. Perfeito? Para não repetir tudo isso aqui que o conselheiro Leonardo... Então está proclamado esse resultado. Obrigado. Bom, vamos para o próximo item. Vamos fazer o seguinte, acho que agora, doutora Fernanda, o próximo seria... O BO Paper, item 90 da pauta. Item 90 da pauta. Vamos fazer um intervalozinho aqui de 3 minutos e meio. Vou cronometrar. Não, 5 minutos. Porra, vou ter que botar cronômetro para ir ao banheiro, cara. Agora olhar assim, vou andar logo aí, pô. Desliga a gravação, Leonardo. Desliga a interromper aí um pouquinho. Tá legal, 5 minutos então.